Bem, é hora de falar sobre a Turquia. O gabinete israelense aprovou o reconhecimento do genocídio armênio. Vamos ouvir primeiro, antes de discutirmos isso, vamos ouvir o que o presidente Trump disse sobre o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Qual é a sua mensagem para o seu grande amigo Erdogan e para o povo turco? Eu gosto dele, ele é meu amigo, e ele ficou fora da guerra. Você sabe, ele era um dos principais candidatos a entrar na guerra com o Irã, talvez do lado do Irã, porque ele não é muito fã de Israel, como você sabe, e eu pedi para ele ficar fora, ele ficou fora. Erdogan é um grande líder, muito forte e com um poderoso exército. Ele ama a Turquia, eu amo os Estados Unidos, mas ele ama a Turquia e faz um ótimo trabalho. Ele é um homem respeitado, um líder respeitado e tem sido meu amigo. Vai para a Turquia com um saco de presentes para todos? Sim. Acho que sim. Olha, ele é membro da OTAN. Algumas pessoas não o consideram assim, mas ele realmente é. Ele é um membro forte da OTAN. Sim, provavelmente vou fazer algo que vai deixá-lo muito feliz. Certo, Mark. Então pode falar sobre Erdogan, por favor. Temos um desacordo claro que nossos espectadores e ouvintes certamente vão notar hoje, pois discordamos fundamentalmente sobre essa questão. Você, e eu não estou parafraseando, não é meu papel parafrasear você. Você pode expor sua posição, mas pelo que entendo, ela combina com sua personalidade, pois é tudo desgraça e destruição. Essa é a Ruth Bloom. Mas eu diria até que às vezes você diz isso, ou insinua que a Turquia é tão ruim quanto o Irã, e que se o Irã agora está sendo eclipsado e está sendo empurrado 10 anos para trás, temos que ficar de olho na Turquia, e que a Turquia é essa nova ameaça. E a Turquia é a Irmandade Muçulmana, e a Turquia apoia o terrorismo, e a Turquia apoia o Hamas. A Turquia agora controla a Síria, que agora é controlada por um ex-jihadista, sim, senhor Bashar, e a Turquia é má, e pode acrescentar mais um má, que ainda assim não vai bastar para você. E eu vejo isso de uma forma mais nuanceada. E não é que eu ache que o presidente da Turquia seja amigo de Israel ou do povo judeu. Pelo contrário, ele é conhecido por ter feito repetidas vezes uma série de declarações antissemitas ultrajantes. Ele definitivamente não é amigo. Não acho que ele esteja no mesmo nível dos iranianos, e aqui faço uma distinção. Ele não é um amigo, mas também não é o mesmo tipo de inimigo. Vou te dar só 2 exemplos breves. Um mês antes de 7 de outubro de 2023, ele se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu na ONU. O presidente turco se reuniu com o primeiro-ministro israelense. Iranianos, Hamas e Hezbollah jamais se reuniriam com israelenses. Esse sujeito se encontrou com eles. Um ano antes disso, em 2022, ele estendeu o tapete vermelho em Ankara para o presidente israelense, nosso chefe de Estado, sim, Sr. Herzog, e disse que queria melhorar as relações. Agora, mais uma vez, não tenho ilusões sobre os preconceitos desse homem contra Israel, mas acho que ele é muito mais pragmático. Vou te dar um exemplo. Theodor Herzl, o fundador do movimento sionista, se reuniu com membros do gabinete do governo czarista para promover os interesses sionistas. Ele se encontrou com o Kaiser alemão Guilherme II, que também era antissemita. Mas Herzl esperava que pudéssemos levar essas pessoas a fazer coisas que também poderiam nos ajudar. Então, sem ter nenhuma ilusão, certo? Apoiei Netanyahu se encontrar com ele e também a visita de Herzog. Sei quem é esse homem, mas não acho que seja o Ayatollah. Eu acho que ele é mais como o czar. Ele quer restabelecer o Império Otomano. Ele quer ser o chefão no Oriente Médio, certo? Isso eu entendo. Mas nós somos fortes. Vamos abordá-lo de uma posição de força, firmar acordos e entender que ele não defende nossos interesses, mas podemos, ao menos em teoria, encontrar um modus vivendi com esse homem, o que não é possível com o Irã. Ok, então, antes de tudo, eu só gostaria de fazer uma pequena correção. Não é que eu disse que ele é como o Irã. Eu disse que ele é mau, e você disse bem mau. Eu não iria tão longe, mas eu iria. Esse é um cara que, sim, você acabou de mencionar relações com Israel. Esses são pequenos episódios em uma história de 20 ou 30 anos, uma história muito longa, durante a qual Israel dizia que precisava manter relações com a Turquia. Primeiro de tudo, antes da ascensão de Erdogan ao poder, que é do partido dele, que ele nega ser um partido islamista, mas tudo bem, certo? Ele abriga o Hamas. Ele enviou as flotilhas para quebrar o bloqueio de Gaza. Ele chama Netanyahu de nazista.
Ao longo dos anos, ele até saiu furioso de uma reunião com Shimon Peres, o Senhor Paz no Oriente Médio. Certo. Esse cara é antissemita, é hostil a Israel e adora terroristas. E ele reprime toda a oposição em seu próprio país, jogando todos na prisão. Ele é um dos piores no mundo quando se trata de prender jornalistas. E, ok, durante todos esses anos nos disseram, é questão de interesses. Precisamos do espaço aéreo turco, disso, daquilo. Sabe de uma coisa? Após 7 de outubro não precisamos mais dele. Deixa eu te contar, eu fiquei muito, muito, muito irritada quando Netanyahu cedeu à pressão do presidente Obama. Netanyahu e Obama estavam na pista do aeroporto Ben Gurion anos atrás. Isso foi 3 anos depois do incidente do Mavi Marmara, que era atribuído a Israel. Israel matou 10 civis turcos. Sério? Aquele Mavi Marmara tinha ativistas a bordo. Não, sei que o 10º morreu depois. Tudo bem. Tudo bem, foram 10. Aquele Mavi Marmara foi enviado, assim como as flotilhas de hoje, para romper um bloqueio, e nele havia toneladas de armas. E as pessoas a bordo, quando os soldados israelenses subiram a bordo para, você sabe, impedir, começaram a jogar os soldados no mar. Então, sim, eles tiveram que atirar. Mas achar que fomos lá e matamos todos esses pobres turcos é ridículo. Depois, Obama fez Netanyahu ligar para Erdogan enquanto estavam na pista. Ele entregou o telefone para ele e disse: "Você vai ligar e pedir desculpas ao Erdogan pelo incidente do Mavi Marmara." E Netanyahu fez isso porque ele é um pragmático. Netanyahu é um pragmático. Erdogan, eu não o chamo de pragmático. Chamo Netanyahu de pragmático, pois percebeu que não podia enfrentar Obama e agiu assim. E não só ele fez isso, mas depois teve que pagar milhões de dólares em indenizações para aqueles malvados. Não vou dizer a palavra porque um comentarista disse que não devo xingar no ar, então não vou, mas vou te dizer o seguinte. Certo. Agora vamos falar 1 minuto sobre o momento da nossa conversa antes de chegarmos ao genocídio. Eu quero responder diretamente. Ok, Pode continuar. e vamos falar sobre genocídio. Ei, você quer. Mas não acredito que Netanyahu foi forçado por Obama a isso. Eu pensei que Netanyahu achava que, através da intervenção americana, era possível tentar reiniciar as relações entre Turquia e Israel em uma trajetória melhor para tirá-las do fundo do poço. Após essa declaração, houve uma leve melhora. Acho que Netanyahu fez a escolha certa para Israel. Ele não fez isso só porque Obama o pressionou. Segundo, você falou com muita sinceridade sobre como ele prende jornalistas e tem esses relacionamentos com terroristas. Você sabe, ele gosta do Hamas e eles têm um escritório na Turquia e assim por diante. Você está certo. Não venha falar de democracia, pois fizemos acordos de paz com Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e adivinha? Eu não disse isso, quero dizer. Mas você mencionou prender jornalistas e democracia. Se só falarmos com países democráticos, acho que não conversaremos com nenhum país muçulmano, certo? Se só falarmos com quem é cavaleiro dos direitos humanos, certo? Eu, no mundo real, assim como os Estados Unidos conversam com muitas pessoas que não necessariamente compartilham dos valores americanos, Israel está na mesma situação. E se amanhã os sauditas dissessem queremos paz com Israel? Não acho que isso acontecerá amanhã, talvez depois. Se ocorresse, diríamos, deixem as mulheres dirigirem antes, tenham imprensa livre antes. Isso é ridículo, não é assim que Estados-nação funcionam. Com licença, eu estava falando sobre um líder de um país que critica o próprio país, critica seu líder e é abertamente antissemita. Eu não estava falando sobre isso, e ele não disse, vamos fazer as pazes. Tudo o que ele fez foi nos atacar. E aí nós dizemos, desculpa, desculpa, ok, é do seu interesse. E aliás, os israelenses sempre lotaram a Turquia, não agora, porque eles estão meio com medo. Mas vou te contar uma coisa. Como em todo país com o qual temos paz, os israelenses lotam o turismo. Eles gastam dinheiro lá. Eles só querem visitar e ter paz. Os turcos vêm visitar Israel? Não. Israelenses sempre vão. Turquia e Israel são muito próximos. Acho que leva menos de 1 hora de voo do aeroporto Ben Gurion até Istambul. É realmente muito perto, então é conveniente. Os turcos não vêm para Israel e não vieram todos esses anos. E os egípcios não vieram. Após o acordo de paz com o Egito, os israelenses inundaram o Cairo. Ótimo! Agora podemos ver dançarinas do ventre e podemos aproveitar as pirâmides.
Pirâmides. Jordânia, a mesma coisa. Eles não retribuem. Ok. Mas, além disso, a Turquia não só se posicionou ao lado do Hamas, ela abrigou o Hamas, ela apoia o Hamas, ela enviou aquelas flotilhas. E agora, além disso, até o Trump, nós acabamos de ouvir aquele trecho. Ele disse: eu falei para ele não se envolver. Ele provavelmente teria ficado do lado do Irã nessa guerra. Então, faça-me um favor. Eu não vejo nenhum interesse em manter relações com a Turquia, até que a Turquia mude de postura. Mas tudo bem, isso não dependia de mim. Agora, fale sobre por que o nosso ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, propôs um projeto de lei que foi aprovado pelo gabinete, mas ainda não pela Knesset. Acho que a Knesset fez isso alguns anos atrás, não fez? Fez isso alguns anos atrás? Não, nunca foi aprovado. Os Estados Unidos e outros lugares reconhecem o genocídio armênio. Israel não faria isso justamente por todas aquelas razões que você mencionou. Precisamos manter nossas relações com Erdogan. Desculpe, isso é anterior. Isso é anterior à ascensão do atual presidente da Turquia. Ok. Ok, bem, por anos. Por anos, Israel, na verdade, teve uma relação muito boa com a Turquia. Houve uma época em que a Força Aérea de Israel, porque Israel é tão pequeno, Como uma turca. Porque Israel é tão pequeno geograficamente. Sabe, se você está pilotando um F-16 e pisa no acelerador, eu sei que não existe acelerador em um F-16, mas estou falando metaforicamente, quando você pisa no acelerador, já saiu do espaço aéreo de Israel. E os pilotos israelenses costumavam ir para a Turquia treinar junto com a Força Aérea Turca. E era uma situação vantajosa porque os turcos podiam treinar com pilotos muito bons, já que os pilotos israelenses são bons, e os israelenses conseguiam um espaço aéreo onde podiam fazer combates aéreos e todo tipo de treinamento. Tínhamos um ótimo relacionamento com a Turquia. Eu era um dos muitos israelenses que iam passar férias na Turquia e eles gostavam da gente e a gente gostava deles. Mas ele chega ao poder na virada do século, certo? E as coisas ficam mais complicadas, embora a deterioração da relação tenha sido lenta e gradual. Eu ainda participava de reuniões do governo e lembro que, nos primeiros anos do novo governo turco, eles eram muito gentis com Israel e afirmaram que não haveria mudança na relação com o país. Os sinais iniciais eram bons, mas tudo mudou. Então, lá nos anos 1990 e até antes, nos anos 1980, o Congresso americano e outras pessoas no Ocidente estavam todos aprovando essas resoluções, reconhecendo o massacre turco, o genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial sob o Império Otomano, antes da República da Turquia e de Ataturk. Falamos de um fato ocorrido quando a Turquia ainda era uma monarquia, o Império Otomano. Mas Israel sempre disse não. Mesmo quando amigos de Israel no Congresso perguntavam: por que não fazem isso? Respondíamos: temos uma ótima relação com a Turquia. É um bom amigo e não queremos prejudicar essa relação. Eles nos diziam: vocês precisam ser mais, são judeus e passaram pelo Holocausto. Por que não são mais atenciosos com os armênios? Em Israel houve grande discussão sobre isso. No fim, a Realpolitik sempre prevaleceu. Dissemos: não queremos arriscar nossas ótimas relações com a Turquia. E então, quando o relacionamento começou a piorar com a Turquia, acho que muitas pessoas em Israel, com razão ou não, dependendo da sua opinião, disseram: bem, agora o relacionamento está difícil. Não queremos jogar mais lenha na fogueira, por assim dizer. E acho que agora a percepção em Israel é que o relacionamento não poderia piorar muito mais e que talvez seja melhor fazermos isso, certo? E de qualquer forma, é uma verdade histórica. Estamos nos alinhando ao consenso ocidental do qual fazemos parte. E aqui eu quero dizer algumas coisas que acho que precisam ser ditas. Sei que esse é o consenso ocidental e politicamente correto e que muitos historiadores falam do genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial. Mas há um homem que respeito. Acredito que você também respeita Bernard Lewis, renomado historiador do Oriente Médio que acertou em muito. Ele afirmou que na Primeira Guerra Mundial, os armênios foram maltratados, massacrados, exilados e muitos morreram. Ele afirmou que genocídio não se aplica, pois, segundo ele, não existia um plano otomano para exterminar todos, diferente do ocorrido com os judeus no Holocausto, certo? E nós, como israelenses, lhe sabemos como essa palavra genocídio se banalizou, não é? Essa ideia de que Israel comete genocídio em Gaza é ridícula, pois a população lá até aumentou desde o início da guerra. Quero dizer, você pode criticar Israel por várias coisas, mas a questão do genocídio realmente é um abuso de um termo muito forte de forma incorreta, só para atacar Israel e atacar Israel com força, certo? Para deslegitimar Israel.
O termo genocídio é o termo correto para usar no massacre armênio? Eu não sou um historiador desse período. Eu sei que os armênios foram maltratados. Mas porque eu respeito Bernard Lewis, estou disposto a dar a ele o benefício da dúvida e dizer, ok, talvez o Império Otomano realmente tenha massacrado e maltratado muitos armênios, mas foi um genocídio? Ponto de interrogação. Bem, é um ponto importante. E Bernard Lewis, você está certa. Eu o admirava totalmente. O admirava quando ele estava vivo. Eu o conheci e o entrevistei em mais de uma ocasião. E também ele era simplesmente um cara fantástico e brilhante. Mas, na verdade, não tenho opinião. Não sou estudiosa de genocídio e não é só por não gostar do uso indiscriminado dessa palavra. Então, sobre isso eu não vou comentar. O que eu vou dizer é que Erdogan tem muita cara de pau ao dizer que o motivo de estarmos reconhecendo isso agora é porque queremos desviar a atenção do nosso genocídio em Gaza. E como você apontou, não há genocídio em Gaza? Além disso, sabemos que Erdogan agora, quero dizer, o objetivo dele é ser o próximo imperador do Império Otomano. Ele está agindo como um neo-otomano agora. Como você disse, ele pretende tomar a Síria, ele tem planos. Agora pode ser que ele não consiga, ou esperamos que não consiga, mas tratá-lo como qualquer outro líder com quem temos que lidar. E eu vou te dizer, vou repetir o que já disse antes. E também o presidente Trump, sabe, ele fala isso sobre tantos ditadores. O presidente Xi é meu amigo e um ótimo cara. Ele também falou isso sobre Erdogan. Xi ama o país dele como eu amo o meu. Ele fala isso sobre todos os tipos de líderes. Esse é o Trump. Ok, você pode dizer que é só uma declaração típica do Trump. Mas sabemos que não é bem assim. E vou te dizer, você está certa ao afirmar que relações internacionais não se baseiam apenas em gostar um do outro. Eu sempre te disse, meu problema com isso é que se for para ser pragmático, tem que ser dos dois lados. E o meu ponto sempre foi que Israel sempre leva em consideração o outro lado. E nossa necessidade deles é maior do que o quanto o outro lado nos leva em consideração. Apesar do fato de que, na verdade, eles precisam mais da gente do que a gente deles. Nós temos um exército melhor. Não melhor do que os Estados Unidos, por exemplo, mas eu não estava falando dos Estados Unidos agora. Eu vou falar sobre países do tipo que você está mencionando, sabe? Países do terceiro mundo ou algo assim. Nós temos tecnologia superior, inteligência, uma sociedade civil. Somos superiores em tantos aspectos. Nos humilhamos nas relações internacionais e está na hora de parar com isso. Certo. Agora, isso não significa que você não tenha relações, não significa que você não faça acordos. Só tenha certeza de que esses acordos não envolvam ter que ficar quieto. Toda vez que um desses líderes nos acusa de algo que não fizemos, nos ataca por sermos judeus, não apenas israelenses, e não apenas por causa do primeiro-ministro Netanyahu. E eu sempre disse, sempre odiei o presidente Erdogan. Eu acho que ele é realmente uma pessoa má para o próprio povo e para o resto do mundo. E eu não me importo que ele seja membro da OTAN. Ele não deveria ser membro da OTAN. Isso é de antes dele, se você entende o que quero dizer. Estamos falando da Turquia antes de Erdogan e depois de Erdogan, que são países muito diferentes. Tudo bem. Então, não se engane. Eu não disse que a Turquia era assim antes. O Irã era um país diferente antes da República Islâmica. Muitos países eram diferentes. O Líbano era um país diferente. Agora você tem terroristas assumindo o controle ou apoiadores de terroristas assumindo o controle. Isso joga seu país na lama e ele merece estar na lama. E é isso mesmo. Então, é assim que me sinto em relação ao Erdogan. Posso só responder um pouco? Primeiro de tudo, eu disse nas minhas observações iniciais, o homem fez inúmeras declarações antissemitas reiteradas. Sim. Eu disse que ele não é um amigo, certo? Mas eu faço uma distinção entre ele, os iranianos e grupos como o Hezbollah. E você sabe, Kissinger disse famosamente que o problema com o Irã é que não é um país, é uma causa, sabe, exportando a Revolução Islâmica, o que eles chamam de Revolução Islâmica, sim. E os turcos não estão no mesmo lugar. Você disse corretamente, não vou dizer para variar, mas você disse corretamente que ele se vê como um sultão. Ele quer reviver o Império Otomano, e acho que esse é o melhor modo de ver a liderança turca, certo? E eu vou direto ao ponto, certo? O que é melhor para Israel? Que a Síria seja um proxy iraniano, na esfera de influência do Irã,
ou que a Síria esteja na esfera de influência da Turquia. Agora, eu gostaria de ver a Síria como outro, você sabe, Abu Dhabi, como o Golfo. Gostaria que fossem um país pró-Ocidente, moderno e pacífico. É isso que desejo. Mas no mundo real tenho que escolher entre a Síria no eixo iraniano ou sob influência turca. Ok, qual é o mal menor? Para mim, a Turquia é o mal menor. E eu acho que não é uma questão de se humilhar, é questão de dizer aos turcos: ok, vocês querem expandir seu poder e influência regional, entendemos. Vocês têm essas questões. Israel também tem seus interesses. Não é para se humilhar, como você disse, mas para falar abertamente, certo? Israel tem interesses e entendemos que vocês também têm. Como disse antes, não vamos nos amar, já que vocês não gostam de judeus? Será possível encontrar um modus vivendi, talvez semelhante à Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos? Será que podemos encontrar uma maneira de administrar nossa relação competitiva? Talvez como os Estados Unidos e a China hoje em dia? Olha, eu acho que Netanyahu finalmente chegou ao limite, como indicam as declarações recentes dele. Ele não está mais nessa de, bem, sabe, vamos dar um jeito. Não, esse caso é especial porque tínhamos boas relações. E Erdogan continua estragando tudo de propósito, não só por não gostar de judeus. Precisamos manter relações com eles. Primeiro de tudo, eu recomendaria que nenhum israelense pise lá novamente até que Erdogan esteja morto e enterrado, e talvez uma força melhor o substitua. Tudo bem. Mas, além disso, até mesmo Trump disse que Erdogan teria ficado do lado do Irã se tivesse intervindo na guerra. Ele teria ficado do lado do Irã. Quando você diz, sabe, que existem males menores, isso é verdade. Existem males menores. Eu só não gosto de colocar a China nessa categoria porque a China está observando muito atentamente como os Estados Unidos lidam com o Irã. E, sabe, a China também é um agente do mal, uma influência maligna no mundo. E é o seguinte, é assim que eu vejo. Sei que você diz que prefere isso ou aquilo. Na minha opinião, quando você tem que escolher entre o estrangulador de Boston e Jack, o estripador, acho que depende se você não quer morrer de uma forma sangrenta, porque o estrangulador só te estrangula e o Jack, o estripador, te esfaqueia até a morte. Então, é assim que eu vejo. E eu digo que precisamos continuar, precisamos ser vigilantes. E vigilância não significa necessariamente guerra. Não estou dizendo que sempre temos que ir para a guerra, mas não se engane. Acho que você vive num mundo de fantasia quando o assunto é diplomacia. Nós vimos que a diplomacia só funciona quando o outro lado sabe que você vai acabar com eles? Então, eu não discordo. Quero dizer, eu não aceito a forma como você colocou isso. Eu não acho que vivo em um mundo de fantasia. Eu acho que vivo no mundo real, onde às vezes você tem que trabalhar com pessoas de quem você não gosta. Às vezes você tem que trabalhar com pessoas cujos valores você não compartilha. Às vezes você tem que trabalhar com pessoas que não gostam de você, certo? Mas você, por necessidade, encontra uma maneira de trabalhar junto. Mas o que você está dizendo agora se encaixa, sabe, na Ruthie Bloom. Estou fazendo isso pela segunda vez hoje. Peço desculpas. Pode continuar. Fogo e enxofre. É, isso mesmo. Desgraça e pessimismo. Quero te dizer, e agora estou mudando o assunto para o Líbano, que precisamos discutir antes de terminarmos. Quero dizer, todos aqui, especialmente você, estavam muito pessimistas sobre o que acontecia e tudo parecia terrível. E quero te dar 2 motivos para se animar, certo? Espera um minuto. Espera, antes de você fazer isso, eu quero que você... Sim. Eu não achava que tudo estava terrível, mas sim que estávamos vencendo a guerra. Isso não é correto. Pode continuar. Eu ia dizer 2 motivos pelos quais estou mais otimista esta semana do que estava na semana passada neste mesmo momento. O principal motivo é que no fim de semana, quando os iranianos começaram a fazer joguinhos por 2 noites seguidas, os americanos atingiram alvos iranianos do outro lado do estreito. Eles pararam e disseram, ok, Irã, agora sigam as regras acordadas. E a disposição dos Estados Unidos em usar a força me dá a sensação de que esse processo talvez tenha uma chance de funcionar. Talvez ainda não esteja definido se isso dará certo. Mas quando os americanos mostram disposição para usar a força, se os iranianos agirem de forma imprópria, talvez os iranianos passem a tomar as decisões corretas. O regime em Teherã só tomará decisões corretas se sentir-se obrigado pela ameaça de força, especialmente após Trump mostrar disposição para usá-la no último fim de semana. Isso é um bom sinal para mim.
O segundo bom sinal, também no início do fim de semana, na sexta-feira, foi esse acordo entre Israel e Líbano, mediado pelos Estados Unidos em Washington pelo secretário Rubio. Acho muito positivo, pois estávamos preocupados, especialmente você. Israel está no sul do Líbano. Trump exigirá nossa saída e os iranianos querem isso no acordo. E agora temos um acordo assinado entre os dois governos, entre Israel e o governo do Líbano, mediado pelos Estados Unidos, que diz que Israel pode permanecer no sul do Líbano. Não precisamos sair imediatamente, o Hezbollah tem que ser desarmado e, como um teste, em certas pequenas áreas do Líbano, nós vamos sair gradualmente e o exército libanês vai entrar. Não há um cronograma para isso. Acho que todos entendem. Washington, Beirute e Jerusalém entendem. Se formos rápido demais, tudo pode desmoronar, pois o Hezbollah pode se aproveitar, portanto é preciso cautela. Temos que ser realistas, mas o fato é que temos essa grande derrota para o Irã e o Hezbollah, que estão lá em Beirute protestando contra esse acordo, certo? Esse é um passo incrível na direção certa. Não significa paz amanhã com o Líbano. Não significa que o Hezbollah será desarmado amanhã. Mas há um processo em andamento, Estados Unidos, Israel e Líbano, que é um processo muito positivo. Estávamos preocupados e até comentamos sobre isso na semana passada por causa do acordo entre Irã e Estados Unidos. Memorando de entendimento, os americanos tinham reconhecido o papel especial do Irã no Líbano. E para nós, isso é terrível. Para o povo libanês, isso é terrível. O memorando de entendimento de paz que foi assinado, o entendimento assinado entre Israel e Líbano, diz que não. Hezbollah deve ser desmantelado e Israel pode ficar até que a segurança permita sua retirada. Muito positivo. Esses são meus dois motivos para estar mais otimista esta semana do que na anterior. Concordo totalmente com você, especialmente sobre o Líbano. Acho que é um ótimo acordo. Porém, e especialmente porque eu estava preocupada, um dos motivos da minha preocupação era que, sabe, o presidente do parlamento no Líbano, Nabil Berri, disse que é terrível, é atroz, porque, sabe, no parlamento libanês há simpatizantes do Hezbollah e até membros do Hezbollah. Então, isso é uma conquista incrível e você está certa. Isso permite que Israel permaneça onde está, lute, desmonte túneis terroristas, mate terroristas do Hezbollah e permita que o exército libanês tente limpar as áreas das quais o exército israelense se retira. É ótimo. O ataque, a questão com o Irã, eu também achei isso ótimo, mas acho horrível continuar dizendo: ok, vamos negociar de novo. E aqui temos a divisão entre Marco Rubio e J.D. Vance. E o que estava me preocupando na semana passada eram aqueles comentários. Sabe, quando J.D. Vance disse: Israel, vocês só têm 9 milhões de pessoas. Vocês não podem simplesmente matar para resolver todos os problemas? Como ele ousa? Isso foi horrível. Então Trump disse: não podem bombardear prédios no Líbano. Então eu estava muito nervosa que o governo estava seguindo a linha do J.D. Vance. E J.D. Vance era contra a guerra desde o começo, etc. E agora, o que estamos vendo é que está pendendo mais para a linha do Marco Rubio. Eles afirmam que não há discordância entre os dois. Mas o que estou dizendo é que isso é um grande alívio. No entanto, ainda resta saber sobre o Irã, porque o que sabemos é que o regime iraniano não faz nada do que deveria fazer, ok? Quando você diz, se acontecer, se minha avó tivesse rodas, ela seria um ônibus, ok? Se esse regime não fizer, se fizer qualquer coisa, é porque o regime caiu. Então, esse é um jogo que eu não acho necessário jogar, se Trump achar que é e se ele estiver disposto a realmente retomar a guerra. E se não, Israel pode ter que fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que os sinais para os outros agentes hostis da região são muito, muito cruciais. Então, sim, o acordo com o Líbano foi excelente. E ainda resta saber o que vai acontecer com o Irã, porque se o governo Trump começar a entrar em um mundo de fantasia sobre acordos que podem ser feitos com aquele regime em Teherã, será um grande erro. Até agora, mais uma vez, muitos de nós em Israel ficamos preocupados quando o acordo foi fechado entre o Irã e os Estados Unidos. Estou falando sobre a capacidade do Trump de usar a força. Inclusive, saiu uma reportagem hoje cedo dizendo que ele afirmou: vamos voltar a lutar, certo?
Essa pressão militar, talvez tenhamos passado de uma guerra em grande escala para uma guerra de atrito, porque Trump quer agir com calma. Ele tem outras preocupações. 4 de julho, eleições de meio de mandato, certo? Mas se ele continuar com a pressão e isso persistir, e ataques militares toda vez que os iranianos saírem da linha, talvez esse seja o caminho para chegar onde se quer chegar. Vamos ver. Eu realmente não acredito nisso nesse caso. Acho que você não quer, sabe? Nós começamos com tudo. Quando digo nós, refiro-me aos Estados Unidos e Israel, principalmente Israel. Sei que Trump gosta de levar o crédito, mas nós fizemos o trabalho pesado e depois a Força Aérea dos Estados Unidos entrou de forma espetacular. E em ambos os casos foram ótimas operações conjuntas, sem dúvida nenhuma. Então, meio que terminar de forma decepcionante, e quando você fala em uma guerra de atrito, essas são sempre ruins. Quero dizer, uma das coisas que não queremos, temos tanta experiência com isso, com guerras de atrito e de entrar e fazer operações de desgaste, como fizemos em Gaza e acabamos com o 7 de outubro. Então, não tenho esperanças quanto a isso. E espero que Trump acorde. Olha, não é uma questão de tempo. Não acho que o presidente Trump precise declarar guerra amanhã, uma guerra em grande escala. O que estou dizendo não é sobre o tempo, mas sobre o conceito, que é que esse regime nunca vai fazer o que você quer. E se algum papel for assinado, vai ser muito, muito ruim, porque qualquer coisa que eles assinem, em primeiro lugar, eles não vão cumprir. Mas qualquer coisa que eles concordem em assinar já é algo que nem os Estados Unidos nem Israel podem aceitar. E, portanto, será um dia muito ruim. Então é isso que estou dizendo. Estou disposta a ser paciente quanto a isso. Mas o que me apavora é qualquer tipo de diplomacia com esse regime. Você não pode ter isso. E a mesma coisa, escute, os soviéticos, sabe? Bernard Lewis foi quem disse, já que já o mencionamos, que a razão, a destruição mútua assegurada entre os Estados Unidos e a União Soviética era: ambos tinham armas nucleares e elas estavam apontadas um para o outro. Então, nenhum dos lados vai fazer nada. Ele disse que com o regime iraniano você não pode ter isso porque eles são ideólogos islamistas e estão dispostos a cometer suicídio e ir até o fim, e eles são twelvers. Portanto, você não pode comparar. Não existe destruição mútua assegurada com eles. Vá em frente, eles vão ficar bem. Como vimos, eles ficam felizes em matar o próprio povo, esse regime, e vão matar todo mundo se for preciso. Não é a mesma coisa. A União Soviética, por mais maligna que fosse, não queria cometer suicídio. Ela não acreditava em ir para o paraíso e receber 72 virgens, ou seja lá o que fosse. Então essa é uma diferença enorme, enorme. E é por isso que o Irã nunca deve ser autorizado a conseguir e nunca será autorizado a conseguir, se Israel tiver algo a ver com isso, uma arma nuclear. Deixe-me concluir dizendo o seguinte: às vezes te chamei de Ruthie Bloom pessimista e você me chamou de ingênuo, alguém que acredita na diplomacia. Eu gostaria de esclarecer minha posição e apenas dizer que eu acredito, especialmente quando você lida com pessoas como os iranianos e até mesmo os turcos, quem foi o famoso americano que disse: carregue um grande porrete, certo? Tem uma palavra ou o. Fale suavemente e carregue um Grande grande porrete. Há um conceito chamado diplomacia coercitiva, o plano de ação que Trump menciona, certo? Não acho que ele tenha ilusões sobre os iranianos. Pode até chamá-los de moderados, mas não acredito que pense assim. Ele sabe com quem lida. Eu acho que você faz pressão sobre eles, você tem um grande porrete, você bate neles de vez em quando, como ele fez no fim de semana, certo? E você diz, se quiser sair dessa, certo? Você tem que concordar em abandonar seu programa nuclear. E você está cético e não tenho certeza se é possível. Tudo o que estou dizendo é que consigo ver uma estratégia aqui. Eu acho que pressão de longo prazo sobre o Irã, nos próximos, 2 anos e meio até o Trump sair da Casa Branca, tem uma chance de funcionar. Terminamos por hoje, certo, Bruce? Terminamos, mas só mais uma coisa. Na verdade, J.D. Vance disse: bem, talvez eles possam manter um pouco do urânio deles e alguns dos mísseis balísticos. Isso é, sabe, você diz contanto que, mas no momento em que eles começam a falar assim, já sabemos que estamos com problemas. Então, vamos ver. Tomara que o que você diz aconteça, e você está certa. Ficamos sem tempo e não deu tempo de falar sobre a política israelense, o que até que é bom, porque quem aguenta isso? Então, conversamos na próxima semana. Estou ansioso por isso.